Está aqui o vereador Joubert para conversar conosco e falar sobre esse primeiro semestre aí da sua legislatura. Qual a impressão que ele pode analisar aí? Bom dia, tudo bem, vereador? Bom dia. Só deixa o Luan. Abre o microfone dele, Luan. Isso, agora sim. Isso. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro da Moto e obrigado. Nosso amigo aqui, né? Bom dia. Bom dia, Joubert. Bom dia ao meu assessor Marcolan, que está aqui junto com a gente. É um prazer enorme estar aqui de novo na microfones da Rádio Cidade, uma rádio que vem fazendo parte do governo. Eu acredito muito que também quer Brusque para frente, como a gente está lutando. Então é um prazer enorme estar aqui para ouvi-los e respondê-los. Muito bem, Joubert Luggen. Qual a análise que você faz aí desses primeiros 6 meses, assim, é o que você imaginava, fugiu muito da tua percepção, que você já havia sido candidato uma vez, né? Sim. E você foi agora essa segunda vez e conseguiu sucesso, mas qual é a impressão que você tira dessa sua primeira experiência nesses 6 meses? Bom, Valdomiro, para mim não é novidade trabalhar com o povo, né? Atender as demandas, isso para mim já vem de longa data. Eu vim de uma história que eu comecei a ter simpatia pela política quando meu pai foi 2 vezes candidato a vereador. Então ele sempre foi do movimento sindical e a gente vem sempre nessa linha. Então para mim hoje está sendo bem bacana essa vereança, porque a gente está atendendo as demandas, a gente está na estrada, ouvindo a população. Eu acredito que muitos estão vendo a gente na rede social, a gente atende, conversa com a população na rua e leva as demandas para frente, as demandas que vêm para a gente. Eu acredito que não é o papel do vereador ficar indo atrás de demanda, mas a gente tem que escutar a população e levar para ver se a gente consegue solucionar junto com a pasta que a gente recebe, né? Saúde, educação, SAMAI, obras. Eu acredito que a gente está muito mais ligado com obras porque é o que demanda mais para a gente, né? Então, eu acredito que na parte de estar na rua, a gente está na rua. Eu sempre digo, quem não quer ver, eu respeito, mas aquele que vê e vem para a gente com as redes sociais abertas ali, dando seu respaldo. Lógico que tem aqueles mal criados que a gente evita de falar, mas é assim. Dentro da Câmara de Vereadores, a gente está aprendendo muito. Eu tenho muitos vereadores antigos ali que dão suporte para a gente e tal. Me surpreendi, assim, às vezes, quando a gente conversa com os vereadores e às vezes falam, mas às vezes não é aquilo. Mas é normal, tá lá dentro, política é assim mesmo, a gente não compactua das mesmas ideias, mas o propósito é atender as demandas. E para mim está sendo bacana, tá? Para mim está sendo. Eu divido o gabinete com o vereador Antônio Roberto, vereador também de primeiro mandato, também está a fim de mostrar serviço. Estamos na rua, a gente esbarra junto, às vezes a gente sai junto para atendimento de demandas, a gente está visitando os postos de saúde, a gente está visitando também creches, escolas. E às vezes a gente vai numa demanda junto. Eu não tenho nenhum receio de estar junto com outro vereador. Já andei com o Felipe, já andei com o Valdir, né? Então, para mim tá bem bacana assim, um convívio com algumas pessoas ali dentro. Com todos, né? A gente tem mais simpatia com o Antônio Roberto, que divide o gabinete com a gente. Uhum. A gente está indo buscar demandas fora do município, a gente está com uma programação para ir para Brasília para pegar demandas que a gente já está tratando, né? Então, tá bem bacana, assim. A gente vai evoluindo agora, né? Ô, Joubert, essa realidade de estar dentro, embora você já tenha tido uma experiência aí no SAMAI, né? Onde você atuou por um período, mas a experiência de estar na legislatura e conseguir trazer a solução do problema que o cidadão cobra. Você é um vereador, como você mesmo colocou, a gente observa. Existem alguns vereadores, ô Rodrigo, que são vereadores que botam o sapato na estrada mesmo. O Joubert é um, a gente acompanha, o próprio Antônio Roberto, o Valdir Rinsuma também faz muito isso. Citei aqui 3, mas tem outros vereadores que também costumam fazer, mas esses 3 em específico a gente vê muito circulando por aí, né? E aí, quando você está de fora, você tem uma expectativa de poder resolver os problemas do cidadão. Quando você entra, você sentiu aí que está conseguindo trazer essa resolução ou existe alguma coisa que emperra e você não consegue dar esse retorno rápido como o cidadão gostaria? Com certeza. Eu
a gente vê muitas demandas que a gente fica com a mãos atadas, né? Eu vou citar obras ali com o Ivan Bruns, parabenizar o bom trabalho que ele vem feito com o que ele tem na mão, né? Então, eu digo assim, o maquinário nosso desde 2009 não é mudado, então a gente aprovou ali um orçamento de 20 milhões para a compra de máquinas, mas ainda está trancado porque falta um documento lá do Tribunal de Contas. Eu acredito que já está bem avançado isso. Então, assim, Valdomiro, respondendo a tua pergunta, claro que a gente gostaria de ir na demanda e uma semana depois ou uns dias depois já resolver, né? Ser rápido, né? Eu tenho 17 demandas que ainda não foram resolvidas, mas está no cronograma. Eu acredito que o Ivan, ele segue muito o cronograma, ele vê as prioridades, né? Porque existe o que é importante e o que é urgente. O caso dessa senhorinha que passou agora aqui, eu acredito que além de ser importante, é urgente, porque vai desabar mais coisa para casa dela. Então, esse tato, eu acredito que o secretário Ivan, ele tem de saber o que é importante e o que é urgente. Eu acredito, assim, muito nessa opinião que eu te falei ali, porque acontece o seguinte: quando tem um buraco na estrada, que eu recebo, o que eu faço? Eu envio para a Defesa Civil para fazer o entendimento da estrada e já encaminhar o pedido para a Secretaria de Obras. Vem uma equipe, analisa. Às vezes tu vai abrir um buraco que é de 30 centímetros, quando tu vai ver tem 30, 40 tubos para ser trocado. Então é uma demanda que, além de ser importante e urgente, demanda muito recurso. Então eu acredito assim, que todas as demandas que a gente vem levando para o poder público, elas vão sendo resolvidas à medida do possível que tenha condição de ser resolvida, né? Então, SAMAI também, a gente tem um contato mais ligado ali, também a gente tem uma resposta mais rápida. Mas respondendo a tua pergunta, para mim, não que se torna fácil, mas os caminhos, a gente sabe com quem tratar, com qual pasta tratar, né? E às vezes quem está de fora, que nem essa senhorinha ligou ali, ela não sabe nem para quem ligar. Então, o mais fácil que ela achou é usar o caminho da Rádio Cidade. E eu vi que o Dirley aqui já acionou o Ivan, o secretário, e já vem a resposta. Eu acredito que é assim que a gente vem trabalhando. Eu acredito que a gente não é do mesmo partido do prefeito eleito, ou do vice-prefeito, mas a gente está compondo a situação, não que isso seja um privilégio, mas a gente está aqui trabalhando pela cidade, e não por um partido. Então, eu vejo que muitos partidos, eles têm essa ressalva de estar encostado ali ou não, né? Mas eu não tenho esse problema, eu atendo demandas com qualquer vereador. Inclusive, eu estava com o vereador Felipe, um sábado à tarde, atendendo uma demanda em conjunto com ele no bairro dele. Então, assim, para mim é bem bacana, tá bem bacana essa relação ainda. Ô vereador, você na Câmara de Vereadores, na sessão da terça-feira, o senhor levantou uma questão envolvendo, falando sobre o negócio das praças na cidade. Ela falou assim, tem que ter mais praças na cidade. Mas a gente levantou o seguinte, a gente de vez em quando tem reclamação de situação de praças existentes aqui na cidade que também estão carentes de conservação. O senhor pensa que a questão é fazer mais praças ou também não tem que tomar cuidado também das praças que existem? Por exemplo, a gente tem uma demanda aqui, vou dar só um exemplo, do espaço de lazer lá do Planalto, que a gente foi lá e a situação está de completo abandono. Mas aí não seria meio com contrassenso falar em fazer praça nova tendo praças que precisam de manutenção? Em específico, essa eu falei para o bairro São João, Cedro Alto, Ribeirão do Mafra, né? Que não tem. Eu só acho assim, Rodrigo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que nem me ligaram com o loteamento-chefe. Eu não preciso pedir bênção para o loteamento-chefe para fazer que é do centro, para fazer uma praça em outro bairro retirado. A gente fala sempre que os bairros são esquecidos pelo poder público. Agora a gente tem um vereador no bairro e eu quero fazer um centro de lazer, né? Se o Planalto está mal cuidado, também tem os vandalismos que tem lá. A gente sabe que tem uma população bacana lá, eu já fui lá com o Antônio Roberto, que quer aquilo revitalizado, tudo. Então, eu digo, a Associação de Moradores tem um presidente que até ele foi na Câmara, um cara muito para frente, e que também quer tomar a conta daquilo ali e fazer. A questão de ter praças e não ter limpeza, cuidado,
eu acho assim um contrassenso. Por quê? Porque às vezes o morador, ele também poderia cuidar. Eu não estou jogando a culpa para o morador, mas é a questão assim, se vê o vandalismo, denuncia. Eu vejo muita gente reclamando da saúde. A gente orienta, faz a ouvidoria. Porque é o único canal que a gente pode pegar que é registrado para se abrir uma sindicância, para ver se procede a informação ou não, para se tomar uma providência. Sem isso, não adianta. Só uma reclamação de boca aqui, uma reclamação ali. O que está acontecendo? Tem que ser registrado. Eu digo assim, se a praça está mal cuidada, começa a bater em cima, né? Chama o vereador do bairro, chama a prefeitura, faz ouvidoria, manda limpar. Agora, eu penso assim, o bairro São João, onde eu resido, a gente está carente disso, porque eu vejo a criançada na rua, passa muitos caminhões, a estrada é estreita, a estrada não foi programada para aquele fluxo. Todas as estradas de Brusque estão assim estreita, né? A cidade não foi programada para tanto movimento, mas é o que nós temos. Então, assim, eu acredito que eu levantei essa lebre para fazer uma praça lá, porque tem a necessidade. Uma praça não, um centro de lazer. Eu fui visitar há um tempo atrás o Parque da Malve, em Jaraguá do Sul, né? E achei bacana, porque tem um circuito onde a gente passa de pé, bicicleta, e tira o pessoal da rua. Hoje nós temos aí o Parque das Esculturas, muito bem movimentado. Ali no Maluche, na parte de baixo ali, a gente tem uma praça que os moradores mesmo fazem o cuidado, e falando, é uma das melhores praças que eu vejo até hoje e as mais movimentadas. Toda noite, toda tarde, quando a gente passa ali, tá muitas mães com as crianças, os brinquedos ali, muito bem conservado. A população está em cima, né? Então, às vezes, o cuidado também vem de nós. Então, eu acredito assim, é legal esse debate com o cuidado da praça. Só que assim, a gente não pode dizer porque lá no Planalto tá ruim que nos outros bairros vão estar ruim. Eu recebi relato aqui no Paquetá, que também está abandonado, isso, aquilo. A gente foi lá ver. Está abandonado. A gente vai fazer a indicação para a Secretaria de Obras dar uma revitalizada, mas assim, quando a população vê que está começando a decadência, bate em cima, liga para a rádio, faz o estandalhaço. Eu acredito que o prefeito e o secretário de obras, e toda a gestão, ela fica preocupada nisso. Só que às vezes eu penso que chega de forma muito torta para quem precisa resolver. Eu com o vereador Antônio, só usando um exemplo, né, tirando o foco, a gente foi num posto de saúde atender uma demanda de uma reclamação, né? A gente chegou lá, escutou tudo que precisava escutar. Agora vamos escutar quem trabalha lá. Não procede, cara. Então muitas reclamações não procedem, mas tem muitas e muitas que deixou a gente muito decepcionado, que não tem como a gente passar pano, e a gente leva direto para o governo. O governo, ele escuta, analisa, e agora tomou a providência de substituir a Thaís, tenha feito um bom trabalho, ou não, quem tem que julgar é o povo, e fez as substituições. A gente conversou com o Ricardo, que é o novo secretário, tem uma disposição muito grande para atender a gente, que a gente é a porta para a prefeitura. A gente recebe as demandas em festa de igreja, a gente recebe no mercado. Até eu estava numa festa ali da Botia, né? O cara chegou, sei, Jober, que não é o lugar aqui, né? Mas eu queria te falar isso. Não, pode fazer. Aí chegou um, chegou dois, chegou três, aí beleza. O meu assessor marca tudo, a gente leva a demanda para frente. Então, assim, voltando ao negócio da praça, eu acho que o pessoal do loteamento chefe, ele poderia ter feito o pedido antes de fazer o posto. O terreno estava lá. Eu até falei ontem, depois que a viúva casa, começa a chegar marido. Desculpa se eu tenho que falar isso, mas é verdade, cara. Por que não pediram para um vereador de uma gestão passada ou de uma outra época? Por que esperou agora um equipamento ser implantado lá, se vai ser implantado ou não? Agora veio a liberação da justiça. Por que só agora estão reclamando? Eu peço desculpa para quem está escutando isso, que mora aí, só que assim, eu não posso aceitar que porque não vai ter praça ali, não vai ter praça lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seria isso?
Eu entendo, eu estava ali fora ouvindo a mensagem do Ivan, para depois justificar para as pessoas aí, mas pelo que eu estou entendendo, o Rodrigo estava perguntando sobre a tua reivindicação na Câmara, é isso, né? De pedido de praça. Agora tem uma coisa que é um comentário que eu vou fazer agora para a gente debater esse comentário. A prefeitura poderia, e eu sei que quando você muda muito de associação de moradores, muda a direção de associação, muda a forma de agir às vezes até fecha. É isso, e aí você joga para a associação de moradores a responsabilidade muitas vezes de fazer uma manutenção de uma praça ou de uma praça esportiva mesmo, e aí muda e eles abandonam. É assim, você está no meio dessas pessoas aí, ô Gilberto, tens um comportamento, mas tem gente que tem um comportamento de se cansar, né? Você acha que de repente poderia se fazer parcerias definitivas, e você vai responder depois do intervalo aí, com a prefeitura fornecendo material e a comunidade se engajando ela num movimento de repente fazer manutenção de praça, especialmente essas mais das regiões dos bairros? Seria uma solução ou você acha que acaba não dando sequência, vereador? De lei, para mim toda parceria é bem-vinda, toda parceria. Se for pelo meio legal, né, com requisição, tudo protocolado, o material que se vai pedir, eu acho bem viável. Se for pelo meio legal, se tiver amparo jurídico. Né? Eu penso assim que a comunidade, ela pede, e também ela pode dar essa contribuição. Eu vejo muito positivo que nem as parcerias asfálticas, né? Ela entra no programa, obedece todos os critérios e olha o que está acontecendo. Está sendo feito os asfaltos, todo mundo demora um pouquinho, porque tem uns trâmites a ser seguidos, mas olha a benfeitoria, valoriza sempre mais o imóvel. Eu acredito que a gente estava na inauguração ali da Henrique Quiniz essa semana, uma rua que sempre dava enchente ali, enxurradas e a poeira sempre entrando na casa da pessoa. Asfaltaram e a gente fez a inauguração, tinha ali uns 10, 12 moradores acompanhando a inauguração e muito satisfeito. Ela acaba sendo benéfica. E respondendo a tua pergunta, com certeza, eu acho que se a população se une, se organiza e faz todo o processo com lisura, a prefeitura com certeza ela é parceira. Eu vejo com bons olhos essa tua pergunta aí, assim, e fornecer o material e eles a mão de obra. Lógico que a gente gostaria que a prefeitura que mantesse e zelasse, com certeza. Mas as demandas dessa cidade é muito grande. A gente vem andando na rua e não é uma cidade que começou agora. É uma cidade que tem mais de 150 anos. Eu até falei na tribuna, a gente tem mais de 1.080 ruas na cidade. Todas têm problemas, todas, até o centro tem problema na rua. Só que não começou agora nesse mandato, não começou na legislação passada. Isso vem se arrastando. O que era de material na época de tubulação, vou dar um exemplo, que na época servia 30 anos atrás, hoje não serve mais, porque a gente tem que prolongar isso aí. A gente hoje vê muitas obras que já estão sofrendo várias intervenções. Por quê? Porque na época se usava um material até inferior, né? Antes podia, agora já não pode mais. Eu vejo que quando a parceria comunitária entra para fazer, enquanto não tiver todo o processo pronto, drenagem, a SAMAI trocando a tubulação para padronizar, né, e fazer o meio-fio, fazer a cancha, eles não fazem o asfalto, né? E antes faziam. A gente tem vários relatos de ruas que foi passado só uma camadinha e a camadinha está lá ainda. Tem que recuperar a camada e recuperar. Então eu vejo assim que essas parcerias com a comunidade e prefeitura são bem positivas. Então vou eu. Vereador, o senhor inclusive foi para a tribuna da Câmara para se manifestar sobre a questão do problema lá do SAMAI, da falta d'água, aquele caso lá que inclusive vai ter esse tal do ressarcimento, né? Eu queria a tua análise depois de tudo que aconteceu. Inclusive o SAMAI acabou exonerando a diretora técnica do SAMAI essa semana sobre isso, onde até você chegou na Câmara dizendo que é um problema que acontece, mas foi um caso grave onde teve gente que ficou mais de uma semana sem água. Qual é a tua avaliação final do que aconteceu desse caso da falta d'água e o que tem que ser feito para que não se repita?
Eu vou falar do SAMAI porque nos últimos 4 anos eu convivi com eles lá dentro, né? Infelizmente, a gente tem que falar que o SAMAI passou por 5 presidentes em 5 anos. Não se dá uma sequência, né? Que nem você falou agora, Dirley. Às vezes troca o presidente e não se dá continuidade, isso, aquilo. Então, cada um tem uma visão. Eu acredito que o prefeito ele tem essa visão, que tem que colocar alguma pessoa que fique na pasta até pelo menos um bom tempo e se adaptar. Essa manutenção na casa de bomba lá do Guarani, na captação, ela é muito necessária para os outros projetos prosseguir. Foi feita a troca das bombas. Eu acompanhei desde o começo, há 30 dias antes do ocorrido, o pessoal da manutenção montando todo o equipamento fora, só as bombas aqui não. Aí boatos que, por que não ligaram a bomba antes? Cara, a bomba, ela vem nova e para testar uma bomba daquela, tu tem que botar no rio. Não dá para ligar seco, né? Então, tu tem que botar lá dentro do rio, tem que preparar, botar o crivo, que eles dizem para não puxar a sujeira e tudo. Fizeram, colocado, a primeira bomba ligou. A segunda, ela ligou, mas meia fraca. Aí eles tiveram que tirar e botar outra para funcionar. Então isso demandou bastante tempo. A questão ali que eu analiso ali, a falta de água, é que nem eu falei, teve um imprevisto. Mas se prolongou demais. Foi uma sequência dele, não dá para dizer que fulano e fulano. Mas houve erro. Erro. O que eu posso dizer? Foi feito erro de procedimento, não diga assim, porque poderia ser feito para que não acontecesse. Você falou que houve erro, mas só por exemplo, numa próxima poderia ser consertado. Eu acredito que não vai ter próxima na captação, porque isso ali é definitivo. É uma obra que daqui 30 anos a gente vai precisar mexer se a cidade crescer mais. Eu acredito que ali a gente não mexa mais, porque a gente tem a ETA do Zantão sendo colocada, que é uma ETA que vai trabalhar 24 horas com uma turbidez acima de 1000 se precisar. Hoje ela para com 65 de turbidez. A gente tem o projeto da Cristalina. A gente disse que eu digo porque eu participei lá e sou brusquense e você conhece, né? Eu sou fiscal disso, né? Sou fiscal do povo. Então eu digo, quando a gente fala a gente, é porque a gente está no mesmo grupo, nós, eu e vocês, né? A gente vai fazer a obra da Cristalina, que depois de pronta vai demandar muito tempo, com certeza, de 5 anos para frente. Mas eu acredito assim que a questão de falta d'água a gente vai conseguir resolver por um bom período. A questão ali da captação nesses dias que ficaram, é que nem eu digo, o máximo que hoje a gente possa fazer, que nem o prefeito fez, é a questão do desconto. Eu acho que está sendo feito, foi uma jogada que ele pensou rápido para tentar minimizar. Claro que não apaga o que aconteceu. Não estou aqui tirando a culpa de um ou do outro. A questão que a diretora técnica foi exonerada, aí é coisa interna deles. Não posso dizer que ela fez isso, fez errado, mas ela estava na frente. Então, assim, muitas pessoas podem ser remanejadas por essa situação, porque poderia ser evitado, não sei. O trâmite, o cronograma foi seguido. Porque quinta-feira antes do ocorrido, eu estava lá, eles desceram a bomba, ligou, funcionou certinho. O que precisava botar? Botar a tubulação encaixada na outra tubulação. Então, agora, apontar culpados, até a comunicação falhou. Então, eu digo assim, teve várias situações que chegaram a esse contexto, né? Essa fatalidade de falta d'água. Era para falta, se fosse 1 ou 2 dias, né? Não seria normal, mas seria aceitável. Mas teve comunidade que nem o Planalto, 7 dias. Né? Então, até pressurizar toda a rede é muito complicado. Como eu digo, eu já trabalhei no SAMAI, eu sei como funciona algumas partes. Até encher o reservatório e descer com essa água tem que ser gradativamente para não estourar a tubulação. Entendeu? Ô Gilbert, você que acompanha, conhece ali a região, a gente não tem ouvido falar muito na questão da ETA da Cristalina, né?
que é uma obra de grande envergadura. E aí quando você traz aí que o SAMAI teve nos últimos anos praticamente um presidente por ali, isso é fato, né? E aí você tem uma mudança de linha, uma mudança de visão, considera... Eu cito o exemplo do tal do reservatório do Bruchal, que cada presidente que entrava reconhecia que era um problema, mas um tratava com menos problema, outro com maior problema, enfim, graças a Deus hoje está resolvido. Mas, ô Valdomiro, só deixa eu te ajudar aí. Mas é uma política de governo, não é de entidade. Mas deveria ter continuidade. Essa é a palavra que o vereador usou. Não, o vereador tem razão, e você também nessa análise de que mudança de presidência, de direção, complica. Mas quem está à frente é sempre o prefeito e o vice-prefeito, é a cúpula ali. Exatamente, mas você teria que ter um plano de continuidade. Esse é o grande problema quando você entende que isso não é importante, aquilo é importante, enfim. É que eu acho que aqui em Brusque se dá uma autonomia para o SAMAI, como se e o SAMAI é autônomo, obviamente, como se ele fosse uma entidade, como se fosse uma prefeitura à parte, não é? A gente parece que não tem essa... Ele tem autonomia de gestão. E eu não estou falando, mas eu não estou falando de quem trabalha, do servidor, não estou dizendo, o servidor faz o seu trabalho, eu estou falando dessa autonomia muitas vezes, que é porque quase sempre o SAMAI preza por uma indicação ao presidente política, não técnica. Sempre é política. Então continue, por gentileza. Mas a pergunta é como é que está hoje, até inclusive hoje ao meio-dia, eu vou entrevistar aqui com a equipe do Conexão 92 o Juan, que é o diretor operacional do SAMAI, vai conversar conosco aqui sobre essa situação do ressarcimento e outros assuntos, mas como é que está, já que o vereador conhece a região e está a par desse andamento da obra, o que se fala hoje a respeito dessa obra da Cristalina, vereador? Então, eu não estou por dentro de tanta coisa assim, né? A gente escuta porque a gente tem uma aproximação ali com o presidente, o Breno, cumprimento aqui o Breno, o Juan, que vem fazendo um trabalho bacana, né? O que eu posso te dizer, que quando tiver a concessão do esgoto, né? A gente tem a outorga para fazer um pouco da ETA da Cristalina. O que tem que se começar lá? Primeiro pela captação, para depois a gente começar a falar em tratamento. Então, esses detalhes, eu acho que o presidente do SAMAI, ou o Juan, até pode falar melhor que eu. Foi feito a terraplanagem, na época o presidente, na gestão do antigo prefeito ali, era o Luciano Camargo. Foi feito a etapa, muito bem feito, bem concluída, a terraplanagem está lá para todo mundo ver. Teve algumas erosões porque a gente também não teve conservação, né? Mas o terreno já está todo pronto para receber. Então, assim, eu acredito que nem a gente fala em gestão do SAMAI, mas o município também teve a gestão interrompida injustamente, né? E começou um novo governo. O governo agora, como eu acompanho, ele quer a coisa para frente. Quando o gestor da pasta não está bem, ele chama para conversar, tenta acertar, e se não dá cargos de confiança, ele precisa ter a substituição, ele vai lá e substituir. Aconteceu isso no SAMAI, aconteceu isso na saúde, outras pastas, se vier a ocorrer, é porque a gestão não está, a pasta não está correspondendo ao que a gestão quer. Eu penso assim, quando o gestor ele vê a deficiência no setor, ele tem que tomar providência. E no SAMAI é a mesma coisa. Quando ele percebe que um setor está sendo negligente ou incapaz de executar a tarefa, o gestor lá, o presidente, o diretor-presidente, ele tem que fazer e intervir. Eu acredito que o Breno hoje está fazendo um papel bacana ali, colocando as obras para frente, ousadas as obras, mas precisa fazer. O Jober, da minha parte aqui para encerrar contigo, ontem o PSDB decidiu por 98% dos votos contra só 2% a incorporação do Podemos. A princípio se falava em união, depois em fusão, agora a ideia é incorporação, ou seja, Podemos vai deixar de existir e vai se incorporar ao PSDB, que já perdeu duas lideranças aí bastante fortes, que foi a Raquel Lira,
que é governadora de Pernambuco, né? E o Leite, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Qual é a tua posição sobre isso? Você permanece aí você vai fazer parte desse grupo? O que estás pensando sobre isso? Qual é a direção que tu achas que você vai acabar tomando? Então, Dirley, muita gente vem me perguntar, Jober, tu estás saindo do Podemos? Cara, eu nunca saiu isso da minha boca. O que eu vou dizer aqui é assim, que existem especulações, né? Porque se abre uma janela, se concorda ou não concorda, a janela do Podemos vai se abrir. Sim. Né? Então hoje a gente... Não é nem janela, é uma porta que vai se abrir para sair, não é? Que ninguém mais vai entrar, só vai se transferir, né? Mas é uma porta para abrir, para sair ou para se incorporar a outro partido, né? Para mim, hoje, né? No momento atual, eu estou no Podemos, né? Se vier alguma eventualidade que eu não concorde, eu vou conversar com o presidente, que hoje é o Buda Peterman, né? E também com o Cassiano, que é o Cacá Tavares, que é o meu colega de partido, e dizer o porquê se eu estiver saindo. Mas até então eu não tenho pretensão de sair, né? Eu venho, como eu digo, muitos partidos já vieram conversar comigo, só que eu não sinalizei isso que eu iria sair. Então eu acredito que se for avançar é por alguns assim problemas internos. Qual seria uma eventualidade que você poderia apontar que faria com que você não ficasse hoje nesse grupo que se incorporaria ao PSDB? Hoje o Podemos de Santa Catarina a presidente é a Paulinha. Sim. E Brusque o Buda Pedro. Então a gente tem uma relação boa de conversa. O PSDB vier e a gente tiver outra visão, né? Um exemplo, não vai seguir com o governo, né? Hoje a gente está alinhado com o governo porque o governo atende a população. Não atende o Jober, atende a população. Você está falando do governo de Brusque? De Brusque, tá. Né? O que faria eu sair se não viesse a estar junto com o governo e também na linha que a gente está seguindo, que é atendimento público. Eu sou uma pessoa assim, e falei isso em tribuna. Para resolver um problema, tu tens duas situações. Ou tu senta e reclama, ou tu levanta e resolve. Então eu sou desse ponto. Se eu recebo uma demanda, eu vou conversar com a pessoa, eu explico a situação e faço a minha narrativa para o governo se tem condições de resolver o problema ou não. Não fico reclamando, e também se eu ver que não é plausível de se resolver na hora, eu também faço a conversa com a pessoa e digo, não dá, não tem como, e explico por quê. Então assim, hoje o que faria eu sair do Podemos? Não seguir essa linha de estar junto com o governo resolvendo os problemas. O teu caminho natural seria o Republicanos? Que inclusive você quase foi ano passado, né, Gilberto? Quase esteve, bateu na porta ali, né, para ir para o Republicanos. Seria o caminho natural numa não permanência no Podemos? Também poderia ser. Não só ele, né? A gente tem conversado com o pessoal do Novo, tem conversado com o pessoal do PP, né? E o Republicanos é o que mais se aproximou até agora, né? Porque o vice-prefeito também agora é do Republicanos e tem a mesma linha que eu tenho de ajudar e contribuir para Brusque, né? Mas sim, a gente só não entrou aquela vez no Republicanos por umas questões de opiniões, né? Mas eu não tenho, friso aqui, eu não tenho nada contra o ex-presidente, o Cláudio Adão, não tenho nada, como muita gente fala, né? Não tenho nada contra os dois vereadores que estão na Câmara, muito pelo contrário, a gente conversa, mesmo que um esteja meio afastado, mas a gente conversa muito, não tenho nenhum problema. Inclusive, aqui eu quero dar um bom dia para todos os vereadores que têm contribuído para o meu crescimento dentro da Câmara. Bom, mais alguma coisa, Rodrigo? Quero te agradecer, desejar sucesso aí à equipe aqui do jornalismo da Rádio Cidade e agradecer a segunda vez que a gente chama aqui, você não foge à luta. Não foge à luta. Ele vem para cima, é verdade. Ele não dá justificativa, não responde na hora, é isso aí. Tá fazendo não para a Rádio Cidade, mas para o seu o cidadão brusquense, quem votou e quem não votou, que você é vereador da cidade toda, né? Isso. Obrigado, João Alberto, sucesso.
Dirley, eu que agradeço, né? Eu vou mandar uns abraços aqui. Fica à vontade. Eu quero dar um abraço para minha mulher, a Joyce, e meu filho, Jonathan. Quero saudar todos que puderam contribuir para a minha eleição. A gente tem um grupo chamado Força Joubert, né? Uhum. Força Total. E o pessoal tá ainda no grupo. A gente bota todos os movimentos da gente naquele grupo e eles que fazem a parte de mídia, né? Agradecer aqui. Divulgo O meu assessor, o Marcolan, uma equipe que a gente montou junto com o Fábio Fulkner, Paulinho Fusão lá do Zantão, o Marcelo Ramos aqui da Bucão Viana, né? Sim. Até ele, inclusive, pediu uma demanda ali que é muito antiga, a gente vai levar para o governo. Marcelo Ramos que anda de cabeça quente com o Vasco dele, né? Pena que é vascaíno, né? Eu sou flamenguista, pena que é vascaíno. A Valquíria, que hoje trabalha lá na saúde. Então, assim, a gente quero deixar aqui o meu agradecimento por ter sido convidado, com certeza. Toda vida que vocês convidarem, eu não vou fugir da luta, da entrevista, porque eu sou autêntico. Eu não preciso esconder o que eu penso, né? Às vezes a gente, por falar a verdade, a gente se distancia de algumas pessoas, mas é um posicionamento que eu herdei do meu pai. Fala e não deixa guardado. Então eu queria agradecer o pessoal da Rádio Cidade, que sempre me atendeu, o Rodrigo aqui, que nós participamos do evento da Cuca lá, nunca vi comer tanto, mas... E Dirley... Essa foi boa, viu, Jorge? Cara, olha, só falou verdades, hein? Falou a verdade. Dirley aqui, que eu tenho o irmão dele, que a gente fez algumas no passado, né? Sim. Com a sua falecida mãe. Uma vez a gente foi comprar vinho, trouxemos 2 garrafões, a gente caiu de moto, quebrou o garrafão e ele pegou meu garrafão para dar para ela. Mas eu sei que ela usou, né? O Valdomiro, que é a gente se esbarra de vez em quando. Verdade. Ali o pessoal da panificadora Teixeira sempre te recebe bem. Ali o Alex, o Laurinho, né? E o nosso amigo aqui, eu não conheço. O Luan. O Luan. Agradecer a população que acreditou em mim e aqueles que estão vendo que a gente está na luta. Eu estou fazendo o papel que me pediram para ser vereador na rua. Atendendo a população, não desaparecendo. Lógico que a gente não consegue hoje atender todos os pedidos, porque Brusque é muito grande. Então eu não atendo só o meu bairro, Dom Joaquim para cima. Paquetá, Limeira, hoje à tarde a gente tem uma agenda lá na Toca do Gambá, e no Planalto também, a gente vai. Cedrinho, hoje a gente tem uma agenda meia grande à tarde. E à noite a gente está lá na inauguração do asfalto, que inclusive é no meu bairro. É uma obra que a parceria comunitária agiu, os moradores se uniu, ali não teve acesso de promessas, isso. É os moradores que se unam, entregam os documentos e vai para trás. Vai para frente e faz a coisa acontecer. É uma obra que estava muito tempo esperando e foi concluída no finalzinho do ano. Nós temos ali a rua que é mais antiga, que é Vicente Kohler, que também está no caminho de ser asfaltada. A gente teve uma parcela de ajuda ali com o pessoal em entrega de documento, isso, aquilo, que o vereador também ajuda a facilitar isso também na questão de levar e trazer documentos se precisar. Sim. Então eu agradeço aí a comunidade que tem me acionado. A gente está aí para ajudar e atender o povo. A política só é boa quando faz bem para a população. Seria isso. Obrigado à população brusquense. Obrigado também aí pela gestão que hoje está fazendo o prefeito André Vec e o Deco. E também parabenizar aí o pessoal do SAMAI, que vem fazendo um trabalho bacana. Eu acompanho quando eu posso. Às vezes eu vou lá à noite, meia-noite, 1h da manhã, quando eu passo. E eu paro lá e converso, cumprimento o pessoal, né? Então, tenho o maior prazer de estar aqui nos microfones. Quando precisar, é só chamar.